Olá, essa é a nossa segunda videoaula. Nessa videoaula, nós apresentaremos para vocês a introdução da hidráulica e os tipos de regimes de escoamento. Dissertaremos um pouco sobre isso. Então essa é a nossa videoaula número 2. Onde o objetivo dessa videoaula é fazer a introdução da hidráulica e também apresentar os tipos de escoamento. Bom, então, em termos de definição, a hidráulica, conceitualmente falando, ela é a parte da hidrodinâmica. Depois eu explico melhor para vocês o que é hidrodinâmica, que investiga de forma, então entre vírgulas, de forma simplificada o escoamento de fluidos nesse caso aqui, especialmente a água, e as aplicações tecnológicas de alguns tipos de escoamento. Então, nós já falamos na primeira videoaula que nós temos vários tipos de escoamento. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que quando nós estamos falando em tipo de escoamento, algo que geralmente nós comentamos é essa palavrinha aqui, dinâmica. Ou seja, a água na natureza, ela se encontra de forma dinâmica, ela não é estática. E quando nós estamos tratando de algo estático, nós estamos tratando de algo onde o fluido está em repouso. Então a hidráulica ela é parte dessa hidrodinâmica que, de certa forma, de uma maneira muito simplificada, investiga, né, como que é a dinâmica, como que ocorre a dinâmica desse fluido dentro das tubulações, dentro dos canais, dentro das estruturas hidráulicas. Existem então vários tipos de escoamento. Na primeira videoaula nós falamos um pouquinho sobre o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Numa classificação um pouco mais teórica, nós temos a hidráulica conhecida como a hidráulica teórica, onde ela é dividida em duas partes, em hidrostática, e aí o nome já vem definido, né? E hidrodinâmica. Desculpa pelo acento aí, esse acento hidrostático eu queria na realidade fazer um acento agudo, né? Hidrodinâmica. Então aqui, quando nós falamos em hidro, nós estamos falando em recurso água. Aqui nós estamos falando então em o recurso água de forma estático e o recurso água de forma dinâmico. Tudo isso então vai estar associado a um elemento chamado velocidade. Se esse fluido está, de certa forma, em repouso, tanto
no t igual a zero, como no t final, que também vai ser igual ao inicial, nós estamos falando então que esse fluido ele está em repouso. Quando nós temos uma variação dessa velocidade ao longo do tempo, e aí em termos de derivada eu posso dizer que é uma derivada da velocidade em relação ao tempo, aí eu estou falando que esse fluido ele atua de forma dinâmica. Em termos de aplicações, a hidráulica, então, ela é dividida, a hidráulica aplicada, ela pode ser, então, dividida em várias áreas. Nós podemos subdividir a hidráulica em hidráulica urbana, e aí nós estamos falando de todos aqueles sistemas de saneamento, de água, esgoto, de drenagem, de água subterrânea. Nós também podemos dividir a hidráulica em hidráulica agrícola. E aí nós estamos falando dos sistemas de irrigação, nós estamos falando dos rios, nós estamos falando também da água subterrânea. Da hidráulica, em especial, da hidráulica fluvial, e aqui eu estou remetendo aos rios em especial, tomar cuidado que geralmente a gente escuta um termo muito errado, as pessoas dizerem hidráulica pluvial. Na verdade, o que vem de pluvial está associado à pluviometria, está associado à chuva. Então, fluvial está associado a rios. E a hidráulica também, bem trabalhada também, a hidráulica marítima, que vem no Brasil agora de 2007 para cá, ela vem se difundindo bastante, principalmente pelo desenvolvimento econômico do Brasil, que precisa investir em infraestrutura. E aí nós estamos falando em portos, nós estamos falando em hidrovias, nós estamos falando em exploração de petróleo. Então, podemos dizer que a hidráulica, então, ela é dividida numa parte teórica, em estática, hidráulica estática e a dinâmica, e em aplicações nós podemos subdividi-las, a hidráulica, em urbana, agrícola, fluvial e marítimo. Bom, em termos de escoamento, nós podemos apresentar a hidráulica, vou pegar um cantinho aqui, em dois tipos de escoamento. O primeiro escoamento está muito associado quando as partículas movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, em lâminas ou camadas. Nós estamos falando então em um escoamento laminar. A característica desse escoamento é preponderantemente a ação da viscosidade do fluido. Então vocês estudaram isso em fenômenos de transporte, que cada fluido ele tem uma determinada viscosidade. E quando nós estamos falando em regime laminar, nós estamos falando de uma ação principalmente da viscosidade do fluido, no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência. Em geral, o escoamento laminar, ele é derivado, ou ele pode ser encontrado, uma característica são velocidades bem baixas. Então, no caso aí de rios em condições normais. Não no caso aquele rio onde nós eu apresentei para vocês na primeira videoaula, onde ele estava sob um escoamento turbulento. E a característica então do escoamento turbulento é quando essas partículas de um fluido movem-se em trajetórias irregulares, demonstrando toda aquela, se nós pensarmos em linhas de corrente, que é um termo muito utilizado em fenômenos dos transportes, ela acontece de forma irregular, basicamente em um movimento aleatório, produzindo uma transferência de uma quantidade de movimento entre essas regiões de massas líquidas. Então eu tenho uma velocidade que é
bem variável, né? Ora ela é uma velocidade pequena, ora ela é uma velocidade alta. Então a característica principal é essas mudanças de velocidade ao longo do escoamento. A hidráulica, então, ela pode ainda ser o escoamento, né? E aí nós estamos falando desse escoamento em especial aqui, laminar e turbulento, é a primeira característica do escoamento. Na próxima videoaula, na videoaula número 3, apresentaremos para vocês as características, outras características de escoamento. Então, até a próxima.